Olá, hoje o Ser Empreendedor veio acompanhar o primeiro Fórum de Inteligência Artificial para Mulheres de Negócios. E a gente vai conversar agora com a Aldivan, que é uma das organizadoras. Aldivan, primeiro me fala um pouquinho da sua trajetória empreendedora e por que trazer este tema para um momento tão significante para as mulheres que hoje trabalham com tantas coisas ao mesmo tempo. Bom, primeiro eu quero agradecer, mas vamos para a resposta direta, para aproveitar bem esse tempo. A minha trajetória, eu comecei a estudar eletrotécnica e eu sempre tive uma mente muito inquieta. E toda vez que tinha uma dificuldade, eu encarava como um desafio e não como um obstáculo. Eu falava, isso aqui eu não sei. E passado esse processo, eu também estudei psicologia e eu comecei a empreender muito antes. Tive uma empresa de engenharia e quando foi em 2017 eu comecei a ver que IA ia dominar. Ali em 2017 eu começo a estudar startups. Em 2018 eu começo a ter a primeira intuição para abrir a Olus. E aí nasce a Olus, que foi a primeira startup. Ela foi startada já por alguns projetos. Dentro desse processo a gente começa a ver que muita gente não conseguia chegar na IA. E eu fui ali e comecei, nossa, tem inteligência artificial, mulheres que não conseguem vender, o que a gente pode fazer? Aí surge a ideia do primeiro fórum de IA para mulheres de negócios e o primeiro workshop de ferramentas digitais para vendas. Ou seja, eram várias dores que eram para ser resolvidas dentro desse processo aqui, que é o fórum e o workshop. A gente percebe, que inclusive você de casa vai ver na abertura, que você procurou parceiras para movimentar todo esse ecossistema. Me fala dessas parcerias. Dentro de startup, a gente abre a mentalidade, fala que ela amplia, a nossa mentalidade ela amplia. E esse conhecimento de startup me fez buscar essas parcerias. Por quê? O investimento para montar um evento desse é altíssimo. A minha empresa bancaria uma parte e a outra parte, para ser social e para dar acesso a várias mulheres, a gente teria que fazer aí uma parceria. Dentro disso, a Aventuros aceitou pelo projeto que está alinhado ao projeto dele. O Grupo Mulheres do Brasil entra como um fortalecedor, não como finanças, mas como um fortalecedor mesmo desse social. A Olus e a Mind entram com input mesmo para bancar o evento e convidamos todos os parceiros que são os palestrantes. O nosso programa, inclusive, acompanhou uma parte desse evento, que nós já tivemos apresentações. A primeira que nós tivemos a Tiene falando sobre a questão da inteligência artificial para vendas e depois, inclusive, a Ariane sobre os desafios. Quando a gente pensa em trazer esses cases para as mulheres e até para alguns homens que participaram do evento, entender esse universo da IA, mas na verdade desmistificar algumas coisas de que IA é só para alguns, IA só para os jovens principalmente. Qual é esse objetivo quando a gente pensa num fórum que traz toda, digamos assim, você pode sim usar ferramentas digitais? Eu não gosto da ideia de limitar as pessoas pela idade. Eu trabalho num outro projeto da NASA, que são os hackathons, e lá dentro chegaram as crianças. E a NASA, ela fala, qualquer idade você pode fazer parte. Então eu falei, gente, a Olus tem muito isso. Não importa a sua idade. As pessoas que têm uma idade avançada, na maturidade, elas têm um conhecimento gigantesco. A IA está coletando dados da gente. Não, todo mundo pode. Aí começa, desmistificar. Eu falei, olha, a minha mãe tem quase 80 anos, ela está usando, qualquer um pode. Essa inquietação que você falou no começo. Então, dentro disso, a gente vem trazendo essa cultura de que não importa a tua idade, você quer? É assim que a gente fala, você quer? Se você quer, então você pode. Sim, quando a gente alia a inteligência artificial, a trajetória empreendedora de negócios digitais, mas também de um simples negócio de quem está lá em casa, faz um bolo, por exemplo, ela pode colocar isso na rotina dela? Pode. Hoje, gente, eu uso IA
IA não é fofinha, tá, gente? IA é muito danosa. Tem que prestar atenção nisso. Mas hoje eu uso IA em tudo. Por exemplo, eu programei a minha inteligência para ela fazer muita coisa. Então, hoje, eu tenho um time completo que me ajuda. No meu horário, nas minhas orações. Então, eu uso IA, gente. E eu vou te falar que a minha secretária particular é tudo para mim hoje. Então, para quem empreende, e a mulher como a gente, que é a mulher que tem uma sobrecarga danada aí, eu vou te falar que tem sido um aliado e tanto para mim. No caso da mulher empreendedora, a gente percebe que a maioria, inclusive, passou a empreender justamente quando veio a maternidade, para aliar o cuidado com os filhos, com a casa e também com os negócios. A IA facilita muito, então, esse processo. Tudo. Olha, se você souber planejar direitinho, como a gente viu hoje no painel, né? No primeiro painel, aqui no segundo painel, quando você usa a IA de forma assertiva, e não pode ficar brincando com ela, não é para você brincar com IA como o pessoal está fazendo, porque a IA ela prejudica o nosso meio ambiente. A gente tem que ter cuidado, tem que usar ela de uma forma consciente. Então, quando você mapeia tudo, coloca a tua rotina, o teu empreendimento, e você consegue aliar, gente, ela faz tudo para você, ela traça, ela te dá os minutos, o tempo, eu tenho até o time, eu tenho o time do bolo, eu tenho quanto tempo que eu vou levar para lavar uma louça, o que eu posso fazer, gente, ajuda muito, em tudo. Aldivan, logo na abertura aqui do painel, teve uma frase que foi colocada o seguinte: não é a IA que vai substituir os empregos das pessoas, são as pessoas que dominam a IA que vão. O que traz essa frase aí de David Rich? Essa frase, ela é importante porque muita gente está com medo de perder o seu emprego, mas quem lidera a IA é o humano. A IA, ela tem lá a sua função maravilhosa dentro dos processos, mas quem está no comando, se desligar da tomada, ela não vai funcionar, tá, gente? Então, se não tiver energia, ela não funciona. Ela para tudo, e a gente já tem visto isso. Então, essa frase, ela é pertinente nesse processo. Agora, desse propósito da sua startup, de proporcionar essa educação criativa e agora com base, inclusive, nas ferramentas digitais para as mulheres de negócios, o que a gente pode pensar aí para 2026? A startup, a Olus, ela nasceu dentro do processo de IA. Ela não está pegando ondinha, ela já nasce dentro da onda, ela já é startada porque ela dá matches inteligentes. E para 2026, a gente está lançando o Hub, que é o Hub de IA, Café e Negócios. Então, vai ter muita coisa linda voltada. O próximo ano vai ter o primeiro fórum também, que vai ser o segundo fórum voltado para a saúde. Então, mulheres que trabalham na área da saúde, a gente vai trazer a IA. E ao longo do ano vai ter esse hub, com eventos constantes, para diminuir esse gap, esse distanciamento de educação, que a IA ela precisa ter interação, e não só fala, né? Interação. Vou pedir um spoiler. Qual é a relação, para quem está em casa, não entende muito bem, por exemplo, da IA, negócios e saúde? Pessoal, presta atenção que quando você começa a usar a IA, você não quer parar. Então, você tem que ter cuidado, porque tem a tua saúde mental, tem a tua saúde física. Eu sou prova disso que, recentemente, parar na UTI. Então, eu sou o avatar transformado. Então, eu trago essa provocação, porque nós precisamos viver. E aí, a gente fez, né, eu coloquei que a IA trabalha enquanto você vive. É uma frase que eu estou usando muito depois que eu fiquei internada. IA que trabalha enquanto você vive. E é um slogan que a gente está usando aqui no fórum. Está até aqui, ó. IA que trabalha enquanto você vive. E você que já acompanhou algumas imagens sobre as palestras, a Marcela, ela é da Venturos, que é onde acontece esse evento. Eu fiz algumas anotações durante a apresentação dela. Inclusive, você falou sobre a questão dos talentos. Me fala sobre como é hoje, nesse mundo de inteligência artificial, essa busca por talentos, que já não é daquele modo como antigamente a gente pensava, muito quadradinho. A busca por talentos ainda continua um desafio para a área técnica, ainda é um desafio muito grande para nós. Então, assim, hoje o nosso trabalho,
eu diria que 90% é ranteando essas pessoas. E a gente usa a IA, né? Já falando de um evento de IA, nós usamos muito a IA para o nosso trabalho e para o nosso dia a dia. Então, hoje a gente encontra desafios também com candidatos, às vezes, que usam IA para fazer o processo seletivo, que aí é um desafio nosso, né? De tentar identificar se a pessoa está usando ou não. Mas a gente também tenta usar ao nosso favor também, assim, e para o candidato, né? Tentando proporcionar para ele uma boa experiência para que ele consiga trazer as vivências dele e como ele resolve ali os seus problemas. Então, assim, a IA hoje ela está no nosso dia a dia. A gente entende que também está dos candidatos e candidatas. E a gente tenta ali unir o útil ao agradável. Porque até então, Marcela, entra aí uma questão. Poxa, se é uma empresa de tecnologia, se eu usar bem a IA, eu provo que eu sou ótimo. Mas, por outro lado, vocês também têm que mensurar outras atribuições desse candidato. Qual é a equação? A gente, no Venturos, nós valorizamos muito o comportamental dessas pessoas, né? Então, assim, no Venturos a gente preza muito pelo técnico, a nossa régua é uma régua muito alta. Então, assim, a pessoa ela precisa saber resolver os problemas. Obviamente, né, tem que ter um cuidado também ali do candidato no que ele vai responder, porque no momento da entrevista o técnico ele vai se aprofundar. Então, se essa pessoa ela não é especialista, ela não vai saber responder com profundidade algumas das questões. Então, a gente entende que é importante. Poxa, super legal o pessoal usar a IA, mas acho que tem que ter a moderação, né, para um processo seletivo. Existem fases em que você vai poder usar sim, mas existem fases que a gente vai tentar aprofundar ali no conhecimento dele. Então, assim, a IA ela é super importante, está no nosso dia a dia, mas a pessoa ela precisa usar com a moderação e é importante ter esse olhar crítico, especialista, porque às vezes aí ela também vai viajar. Ela vai te trazer questões e vai trazer conteúdo que nem sempre vai ser 100%. Então precisa ter esse olhar ainda humano e especialista para poder saber se de fato ela está direcionando para o caminho certo ou não. Inclusive eu já conversei com a Aldvan e você que colocou inclusive aquela questão de que a IA não vai substituir as pessoas nos empregos, mas quem vai substituir são as pessoas que sabem trabalhar com a IA. Me fala um pouquinho disso. Sim, eu vou falar um pouquinho do meu dia a dia. Eu sou da área de atração e seleção, então a gente tem muitos processos. A gente tem muito, assim, nós levávamos muito tempo, por exemplo, para fazer pareceres de candidato. Então, nós entrevistamos um candidato, a gente precisa fazer o parecer dele, né, para poder encaminhar ali para os técnicos e para a gestão. Com a IA, a gente conseguiu diminuir, no mínimo a gente levava ali meia hora para produzir esses pareceres, hoje a gente leva nem questões de segundos, assim. Então a gente deixa o prompt pronto, transcreve a entrevista e isso a gente faz numa agilidade que antes a gente perdia tempo. Então, assim, ela traz muita eficiência para o nosso dia a dia, ela traz muita agilidade, traz muita... a gente consegue sair do operacional para ser mais estratégico. Sim. Então, essa é o diferencial. A pessoa que ela sabe usar a IA para o seu dia a dia, ela vai sair na frente de outras pessoas que não conhecem. Então, por exemplo, eu tenho uma plataforma que colhe feedback de ex-colaboradores e colaboradores atuais. Antes, eu levava ali muito tempo para poder fazer uma análise qualitativa. Hoje, com a IA, eu consigo fazer só com alguns cliques e ela consegue me trazer uma percepção, né? Uma análise ali, tanto qualitativa como também numérica, métrica. Então, coisas que antes eu levava assim, muito tempo, hoje eu consigo fazer de uma forma muito rápida. Então, acho que é isso, né? Você tem que ter ali o seu olhar especialista, o seu olhar humano, mas aí ela traz essa agilidade, né? Então, assim, por isso que a gente fala, quem vai sair na frente é quem tem o conhecimento. E não é só para técnico, né? Como as meninas ali vêm falando, não precisa ser uma pessoa de formação técnica. A IA, ela democratizou esse conhecimento. Então, você consegue buscar conhecimento, né, conversar com ela e dialogar com ela de uma forma assim, de assuntos até profundos da sua área. E ela vai te trazer ali o que ela tem ali de conhecimento, ela vai te trazer as análises dela e você pode debater. Não, mas eu não concordo com isso. Então, é ter esse senso crítico também na hora de você colher a percepção dela e montar o seu prompt. Mas, assim, eu acho que hoje quem tem esse conhecimento com a IA sai na frente em qualquer área. Agora,
vocês aceitaram o desafio de sediar esse primeiro fórum de inteligência artificial para mulheres de negócios. Me fala um pouquinho dessa parceria e se vem justamente ao encontro da Venturus, que é essa democratização da IA. Sim, faz muito sentido para nós, né, estarmos assim sediando essa parceria. O Venturus é uma empresa que preza muito, né, por essa questão assim de compartilhar conhecimento, preza bastante pela questão de incentivar a comunidade, né, de formar a comunidade, inclusive. Então, nós temos vários programas nossos aqui para a comunidade. Temos o Venturus Fortex, temos parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o TIC em Trilhas, que são formações assim sem custo para a comunidade. E poder estar sediando esse evento, para a gente, é uma honra, né? Então, é muito alinhado com os nossos valores. Tá certo, então, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E daqui a pouquinho tem mais bate-papo com pessoas que participam, palestrantes e organizadoras aqui do primeiro Fórum de Inteligência Artificial para Mulheres de Negócios. E a Denise é uma das lideranças do Núcleo de Campinas do Grupo Mulheres do Brasil. Denise, você inclusive na sua apresentação falou das 19 causas. Eu queria que você inclusive explicasse agora para quem está em casa o que é o Grupo Mulheres do Brasil, qual é o trabalho que ele faz em Campinas e quando ele entra nesse contexto da inteligência artificial para mulheres de negócios, como que é englobar tudo isso? Mina, na verdade, o Grupo Mulheres do Brasil ele existe há 13 anos. Ele é liderado pela Luísa Helena Trajano, do Magalu. Ele é um grupo, ele é hoje o maior grupo político suprapartidário do mundo. Nós já somos mais de 135 mil mulheres inscritas. E detalhe, não é só no Brasil e no mundo, onde existem mulheres brasileiras, o grupo vai se reunindo e trabalhando em torno de 19 causas sociais. E hoje, na verdade, a gente se conecta porque uma das causas é o mundo digital. E o mundo digital hoje, quem não estiver, né, alinhado, ele vai ficar muito para trás. E junto, além disso, são várias causas e umas também se conecta com a outra. Porque quando eu falo do empreendedorismo e quando eu falo de mulheres empreendedoras, a gente precisa estar conectado com a IA, não tem como, isso faz parte do nosso dia e quem não tiver vai ficar muito para trás. Então, o Comitê Digital, do mundo digital, se conecta muito com a questão do empreendedorismo e como a gente precisa estar antenado, a gente colocar as nossas... ficar em dia, né, com toda essa tecnologia que está aí, que, na verdade, vai favorecer, vai otimizar o nosso tempo. Então, a gente até brinca, né, que a IA, na verdade, ela não veio para substituir. Ela veio, na verdade, para nos trazer opções, para alavancar, para que a gente consiga usar a IA de uma forma inteligente, otimizando o nosso tempo e a gente até conseguir ter mais qualidade de vida. Então é isso, a gente usar essa tecnologia mesmo a nosso favor. E a gente está aqui hoje para aprender todas essas ferramentas que todos nós, assim como eu também sou uma mulher empreendedora, nós precisamos para agilizar os processos, para a gente otimizar e a gente sair na frente e estar sempre envolvida e aprendendo para a gente poder sempre estar ganhando esse tempo a mais que a gente precisa, né? Todos nós queremos ter a tríade que a gente fala da vida, né? A gente ter esse equilíbrio entre vida pessoal, entre trabalho, então a gente poder realmente otimizar o nosso tempo com a IA a nosso favor. Não quer dizer que o uso da inteligência artificial, na sua opinião, signifique que a pessoa vai trabalhar mais, se tornar um escravo, de repente, da tecnologia? Não, se a gente conhece as ferramentas e aquilo que cada segmento, né? Você conhecendo aquilo que cada segmento precisa para otimizar o seu tempo na sua empresa, dos seus clientes, você vai sair na frente. Então, quando você fala de uma automação, você está lá com um agente que está trabalhando para você. Você fazendo todo esse processo, conhecendo o seu trabalho, a sua empresa, quais são todas as dores, você já deixa isso tudo automatizado. E você ganha tempo, você ganha escala. Você, por exemplo, qual é o seu negócio? Hoje eu tenho uma empresa que é especialista em BPO financeiro, então eu cuido do operacional financeiro das empresas. No caso da sua empresa, de que forma a inteligência artificial, por exemplo, coopera para todo o seu trabalho? Eu posso pensar desde, por exemplo, o meu Instagram.
eu posso deixar feita toda essa automação para que ele vá fazendo o funil e aí chegue a lead. Então, eu não preciso ter alguém lá 24 horas atrás respondendo toda a mensagem que chega. Então, eu vou deixar isso inteligente, usando a inteligência artificial para minimizar. Eu não preciso ter uma pessoa lá. Então, ele vai trazer o filtro para mim da mais forma mais rápida possível, sem ter que eu realmente tenha uma pessoa por trás. Mas eu posso usar, por exemplo, um software de gestão, que vai fazer todo esse acompanhamento financeiro da empresa. Eu posso agilizar toda a integração com o banco, com nota fiscal. Isso tudo otimiza o meu tempo. Aquela coisa que a gente fazia lá manual, 1 a 1, hoje em dia você consegue fazer todas as integrações e até fazer isso de uma forma muito mais rápida, mais assertiva, sem erros, e ganhando tempo e escala. Então, você conseguir atender 10 clientes, daqui a pouco você consegue atender 100, Sim. com a mesma eficiência e com a margem de erro basicamente nula, né? Se você alimenta direitinho, ele vai trabalhar ao seu favor e você vai ganhar escala. Quando você iniciou essa conversa, você falou de comitês. O Grupo Mulheres do Brasil, ele é dividido em comitês, é isso? Na verdade, hoje nós temos 19 causas sociais. Óbvio que muitas delas têm essa intersecção uma com a outra. Quando eu estou falando, por exemplo, de uma das causas que o grupo trabalha de uma forma institucional, que infelizmente é o combate à violência contra a mulher, eu posso trabalhar na questão do empreendedorismo, porque a mulher que é vítima de violência, ela é dependente econômica, então eu tenho que trabalhar a questão do empreendedorismo, eu tenho que trabalhar a questão dessa mulher, às vezes, que ficou em casa, mas precisa se atualizar para voltar para o mercado profissional depois de muito tempo sendo mãe, dona de casa. A gente pode trabalhar a questão da saúde dessa mulher, então a gente acaba interseccionando várias causas. Então, o empreendedorismo junta com o Comitê Mundo Digital, junto com a saúde, a gente está falando hoje muito da NR1, da questão da saúde, né, mental. Que o ano que vem está aí, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. E aí, muitas causas também se conectam uma com a outra. Apesar de ser 19, a gente pode trabalhar, mas elas também se trabalham juntas, né? E para participar do Grupo Mulheres do Brasil, precisa ser empreendedora? Quem pode participar, Na verdade, Denise? porque o grupo não é sobre empreendedorismo. O empreendedorismo é uma das causas, né? Dos comitês. Um dos comitês. Tá. Dos 19, o empreendedorismo é um deles. Mas é muito simples, é só se inscrever no nosso site, que é www.grupomulheresdobrasil.org.br, totalmente gratuito. E aí lá, quando você se inscreve, ele já vai pegar o seu endereço, já vai mandar o link, a gente já consegue ter o nosso mail. Então, aqui em Campinas, quando alguém se inscreve lá, eu já sei, todo mundo lá, posso ver uma vez por semana, ver quem se inscreveu. Aí a gente agora está montando um comitê de boas-vindas, que é para receber todo mundo e falar dos projetos que nós temos. Porque, assim, quanto mais mulheres, mais a gente consegue impactar, né, Mirna? Então, para quem não conhece também, o Grupo Mulheres do Brasil tem o nosso relatório de impacto anual, tá lá, tem no nosso site. E aí a gente consegue mostrar lá os mais de 150 cidades onde existe o Grupo Mulheres do Brasil no Brasil e no mundo todo, o impacto que o grupo causou nos vários projetos, nas ações que eles realizaram durante o ano. E assim a gente vai... Todo mundo é bem-vindo. Então, às vezes, aquela pessoa não tem tempo para ser aquela voluntária, de dedicar X horas por semana. Não, no Grupo Mulheres do Brasil não tem isso. Cada uma é importante, cada uma dá o tempo e doa aquilo que puder. Eu posso ser mais engajada, tenho mais tempo, já estou aposentado, beleza, maravilha. Não posso, você pode ser curtindo as nossas redes sociais, convidando uma outra amiga para vir. Compartilhando. Esse evento eu gostei, esse eu posso ir. Vem com a gente está sempre divulgando nas nossas redes sociais todas as ações que nós vamos fazendo, que a gente vai. E outra coisa que o grupo faz é conexão. Então, o que nós fazemos? Por exemplo, lá no combate à violência contra a mulher, a gente vai conhecer toda a rede protetiva do nosso município. Então, a gente tem conexão com a Secretaria da Política das Mulheres, a gente tem conexão com a casa, né, que era o CEAMO e hoje é a Casa da Mulher Campineira. E a gente conhece as DDMs, a gente conhece o pessoal de saúde. Então, a gente está integrado em toda a rede protetiva. E isso em todas as cidades também acontece. Sim, exatamente. Por quê? Porque para poder auxiliar uma mulher, a gente precisa conhecer como que funciona a estrutura do nosso município. Então, é isso muito que o Grupo Mulheres do Brasil faz também. Ele é suprapartidário.
Então, para a gente não importa quem está no poder, a gente vai conhecendo toda essa infraestrutura, seja do poder público, seja de ONG, de projetos, identifica qual é a necessidade e trazemos para as nossas voluntárias, identificamos quem pode contribuir com aquela ação, com aquela expertise, e assim a gente vai conectando e vai fazendo acontecer. De volta com o Ser Empreendedor, e a gente vai conversar com a Miriam Oliveira, que também faz parte de uma empresa que organiza o evento, que hoje a gente está falando aqui sobre o primeiro Fórum de Inteligência Artificial para Mulheres de Negócios. Antes da gente falar sobre o evento, me fala o que é o seu negócio, Miriam. Olá, bom dia, né? Então, meu negócio é assim, eu criei uma empresa de hackathons que oferta hackathons para as crianças em geral. E com isso elas fazem o uso da inteligência artificial. Dentro dessas crianças, meninos e meninas e entre outros. Na apresentação, inclusive, você disse que, olha, encontrou com a Audvan e as duas, né, são multitarefas e tudo mais. Como que foi organizar um evento pensado para mulheres de negócios de todos os níveis, da pequena, da média, aquela que já tem a sua articulação com a inteligência artificial, aquela que conhece pouco? Como foi isso para você? Nós quisemos trazer para as mulheres em geral, esse quebra de paradigma, de dizer que a mulher não é capaz, né, de ter uma coisa tão avançada igual a IA. Né? Muita gente desconhece o que a IA pode estar fazendo no dia a dia dela. Isso pode ser em qualquer área do conhecimento. Pode ser na parte da estruturação de vendas, na parte de organizações de tarefa, pode ser na parte do própria, junto com os filhos. Então, eu acho que engloba bastante áreas do conhecimento, sabe? Então, a gente quis trazer essa oferta para mulheres e elas já conhecendo esse nicho, porque hoje quem não conhece a inteligência artificial? Então, trazendo elas para certas áreas que talvez elas não tenham esse conhecimento. E como foi pensar nas palestrantes, nessas outras mulheres que trazem os seus conhecimentos aqui, cada um num nicho, para também que as outras que estão participando possam ter um start? Olha, cada palestrante foi pensado com muito carinho, foi revisado. Elas, como um todo, participam já de outros eventos e com isso a gente viu toda a trajetória por trás, todo o conhecimento adquirido, para estar trazendo uma parte sucinta para que todos tivessem a oportunidade mesmo do aprendizado. Quando a gente pensa em quem está do lado de lá assistindo, que hoje ainda a IA é um tabu, na sua opinião, quais são esses tabus que precisam ser derrubados justamente para que a IA seja uma aliada? Olha, eu acho que vários tabus têm que ser quebrados nessa parte que eu te disse antes, da mulher não ter o conhecimento do que a IA pode estar trazendo de benefício na vida dela, sabe? Contribuindo na vida dela. Muita mulher acha que é só aquela parte do conhecimento específico e acabou. Como a Tiene trouxe na palestra, foi muito interessante, né? Antigamente a gente tinha vários caminhos, né? Se formava e depois ia caminho. E hoje não. Hoje você, por conta da IA, traz a possibilidade, ela abre um leque para você. Se você não deu certo naquela carreira que você escolheu para seguir, você pode já seguir com outra e ter aquela maestria e aquele conhecimento que talvez você não tivesse no que você se formou. Você entendeu? Então, ela traz esse leque de oportunidades, né, de não só ter uma profissão, mas como várias profissões e crescer cada vez mais com o seu conhecimento, né? E trazer o conhecimento para outras mulheres também. Muito obrigada, então, Miriam. Volta lá para o evento e a gente continua aqui batendo um papo com algumas das palestrantes desse primeiro Fórum de Inteligência Artificial para Mulheres de Negócios. A Tiene abriu a palestra dela hoje no primeiro Fórum de Inteligência Artificial para Mulheres de Negócios fazendo uma pergunta bem simples.
Vocês perceberam o uso de inteligência artificial na Black Friday? Quem comprou aqui? Tiene, me conta. O que foi essa introdução? O que é isso? Então, a gente está vivendo uma era muito diferente, né? A forma como a gente vem comprando mudou muito. E a partir da inteligência artificial que vem, a gente não acorda um dia hoje sem se falar sobre inteligência artificial. E a gente teve a Black agora. Tudo que a gente começou a fazer, pesquisas de compra, pesquisar produto, foi através de pesquisas no GPT, Perplexity, com inteligência artificial. A forma que a gente vem consumindo hoje está mudando. Então, é muito aqui no conversacional. A nossa Black teve um grande impacto. A maior parte das vendas hoje tem a conversão com a ajuda de um agente de IA inteligente. E é aí, então, que, como se diz, as mulheres de negócios têm que pensar nesse uso da IA com geração de valor, é isso? Com geração de valor e pensando sempre na jornada do cliente. Como o seu cliente hoje vem atuando no processo de compra dele. Esse cliente mudou, né? Nós mudamos, nós estamos evoluindo. A forma que a gente compra hoje não é mais a forma que a gente comprava antes. Eu até digo que talvez a gente passe a ter agentes conversando com agentes ali. E como eu, uma empreendedora, vou disponibilizar meu produto para um agente. Esse agente ele acaba fazendo comparação de valores, ele traz dicas de produto. Então, essa jornada ela vem mudando. E nós, como empreendedoras, a gente precisa estar atento a isso e como a gente entra nesse mundo. É a partir, então, dessa premissa que se fala do plano de maturidade? Ah, com certeza. Hoje não dá para um pequeno empreendedor ou um grande empreendedor trabalhar sem dados. E não importa, sendo um pequeno empreendedor, montando um Excel, quem são esses clientes, como eu organizo esses dados. E a gente alimenta essa IA com todos esses dados, personificando cada vez mais essas pessoas, né? Inclusive, a gente faz aqui o programa Ser Empreendedor. E uma das questões é sempre pensar qual é o perfil do seu cliente. Algo que geralmente, ou antigamente, podemos dizer assim, gerava um tempo, porque você tinha que fazer uma pesquisa. Hoje, com a IA, ela leva você muito mais perto desse cliente e desenha esse perfil a partir das perguntas certas? Com certeza. Nada que um bom prompt possa fazer uma boa persona. Você tendo as identificações ali, tendo todos os dados daquele cliente, como ele costuma comprar, como ele compra, de quanto tempo em quanto tempo, quem é aquela pessoa, faz aquele desenho, faz um bom prompt, joga na IA, você consegue ter todo esse descritivo. Quem é o seu cliente de verdade ali? A IA hoje proporciona tudo isso. E a partir, então, dessa identificação, qual é a vantagem competitiva de usar a IA em cada um dos negócios, independente do modelo desse negócio? Cada vez mais a gente vem personalizando nossos clientes, né? Então, hoje que uma grande empresa consegue fazer, e ela fazer com budgets, né? Com maiores valores, hoje um pequeno e médio, ele consegue, através de uma inteligência artificial, ter todas as informações ali e ele consegue ter o descritivo de quem realmente é o público que ele atua, como ele traz isso. E a forma que ele me atende não é a forma que ele atende a Mirna, né? A Mirna tem uma jornada, eu tenho outra. Então, cada vez que você personalizar seu cliente, com certeza você vai ser cada vez mais efetivo com ele. Inclusive, uma vez eu ouvi de um empreendedor. Ele falou, olha, eu não tenho dinheiro para pagar um comercial numa grande emissora de TV, mas a inteligência artificial aliada às redes sociais democratizou muito quando eu quero chegar e vender o meu produto. A IA, ela tem um grande papel nisso? Tem um papel fundamental. Hoje você tem ferramentas que são gratuitas, que você consegue testar essas ferramentas, né? Desenhar, fazer todo um descritivo ali de como você pode abordar seu cliente. Então, essas IAs que são gratuitas, acessíveis aí, você pode fazer um teste e dependendo do que você for fazer algo mais, você pode ir para um plano um pouco mais premium e essa IA te ajuda a fazer
posts, te ajuda a fazer textos, te ajuda a fazer um funil mais realista ali. E a forma como você fala com o seu cliente acaba sendo muito mais atrativa e eficiente. Você, inclusive, lembrou que antes essa questão, desde a formação de uma profissão, de um negócio, ele era de uma forma mais linear. E que hoje ele é muito acelerado. Me fala um pouquinho dessa mudança. Então, a gente costumava dizer, né, antigamente, se você estudava, prestava vestibular, entrava numa faculdade, você queria ser um trainee, ia para estagiário, trainee, ia como um assistente, seguia essa jornada toda. Ela era muito linear. Hoje em dia, não mais. Eu costumo dizer que eu não sei qual vai ser a profissão dos meus sobrinhos, dos filhos dos meus amigos, porque é tudo muito novo. Daqui a eu digo, um futuro muito próximo, são novas profissões que vão surgir devido à inteligência artificial. Provavelmente vão ter pessoas que façam curadoria para a inteligência artificial. Então, as pessoas vêm numa trajetória hoje que não é mais linear. Hoje você passa na faculdade, talvez você não faça uma faculdade, talvez você vá direto empreender. Então, essa jornada ela acaba sendo muito itinerante ali, né? E o que proporciona cada vez mais uma grande diversidade de novos profissionais. E para quem já é formado, para quem já fez lá atrás essa primeira etapa linear, está no meio do caminho, a IA ela é uma importante ferramenta também na transição de carreira? Total, porque assim, a gente vem, eu costumo dizer, lifelong learning, aprendizado contínuo, e a vida é feita disso. E a IA colabora muito, né? Você hoje tem estudos acessíveis, você consegue entender de qualquer tema, de qualquer assunto, acessando um ChatGPT, acessando um Perplexity, Humanos. Eu diria que o estudo hoje, você consegue saber sobre qualquer assunto na palma da sua mão. E eu costumo dizer, só não busca conhecimento hoje quem não quiser, e de forma personalizada, da forma que você está mais habituado a aprender. Então, o caminho contínuo aqui é lifelong learning, aprendizado contínuo para a vida. E a IA vem para contribuir muito com isso, com acesso e democratização. A Ariane falou dos desafios dessa trajetória desde 2018. Ariane, para quem está em casa, fala um pouquinho do que aconteceu. Você falou de umas 54 horas de um evento e de muita coisa que aconteceu lá e que hoje você corta esse caminho, né? Legal. Bom, acho que primeiro que a jornada é uma jornada de empreendedorismo. Eu já tinha empreendido antes, mas num negócio mais tradicional. E acabou que em 2018 eu conheci o Startup Weekend. Era um evento para criar uma startup em 54 horas seguidas. E a gente ganhou e saiu desse evento com a missão de fazer a startup dar certo. O que eu quis trazer muito nesse evento foi justamente o que não deu certo, né? Porque a gente conta da jornada empreendedora e às vezes a gente vê uma história muito contos de fadas, muito longe do que realmente acontece no dia a dia. Então eu trouxe um pouquinho aqui dos desafios que foram as etapas que a gente passou, onde a gente errou, e a gente errou bastante. Qual era a startup, né? Era Virando o Jogo. Tá. A ideia é que ela transformasse a educação, o processo de aprendizagem, trazendo o lúdico para dentro da sala de aula. Então a ideia era que os alunos aprendessem enquanto jogavam, enquanto brincavam. A gente sabe que neurologicamente o processo acaba sendo muito facilitado quando o aluno gosta da aula, quando ele gosta daquilo que ele está fazendo. O aprendizado se dá por emoção. Então a ideia era muito boa, a execução que não foi tão boa assim. Sim. Aí o que você pode compartilhar com a gente que deu errado e que hoje, com a inteligência artificial, esses processos eles são mais assertivos? Legal. A inteligência artificial como um todo, ela colabora bastante, principalmente quando a gente fala da generativa, né, que é o ChatGPT, Gemini e outras que a gente já usa bastante no nosso dia a dia. Então, toda a concepção da jornada, das etapas que a gente tem que passar, ela é muito facilitada. E é algo mais acessível. Mas, sem dúvida nenhuma, onde a gente teve a maior dificuldade, a nossa maior barreira para transpor, foi quando a gente teve que criar um MVP, um mínimo produto viável, a primeira versão do nosso produto. A gente tinha a ideia de ter uma plataforma que pudesse indicar para o professor, de acordo com o conteúdo que ele quisesse ensinar,
que jogo ele poderia utilizar na sala de aula e como seria esse plano de ensino dele naquele dia. E desenvolver isso da forma tradicional era muito caro, né? Principalmente em versão de teste, a gente não desenvolve a plataforma inteira para testar. A gente vai desenvolvendo aos poucos para ter certeza de que o usuário final quer realmente aquilo. Para não investir mais ou menos, ou ter que pivotar, voltar atrás da ideia. E hoje a gente tem ferramentas de vibe coding que facilita muito o processo. A partir de um prompt, a gente consegue sair com uma plataforma pronta. Eu mostrei para as meninas aqui, para as mulheres que estão aqui hoje, justamente isso. Eu, montando a apresentação, fiz um prompt dos bem básicos e ele te entrega uma plataforma funcional. O prompt é exatamente o quê? O prompt é a instrução que a gente dá para IA. São as perguntas básicas. É como se você passasse ali uma regrinha daquilo que você precisa dele. Eu quero fazer uma apresentação sobre tal coisa. Isso, tal. É mais eu ou menos sou isso. fulana de tal, eu faço isso. Baseado nessas informações, me ajuda a elaborar algo que seja, né, mais robusto. Sim. E ela te ajuda a construir, seja lá o que for necessário, né? Então, eu comentei um pouco aqui do perfil, de outros prompts que você pode construir na IA, com a ajuda da IA. Então, às vezes, a gente fica até muito na dúvida de como construir um bom prompt e a própria IA pode te ajudar com isso também. Inclusive, você disponibilizou ali na sua apresentação, eu já estou aqui, já entrei aqui para me inscrever, essa possibilidade de, para quem quiser aprender sem custo, sobre a IA, sobre como usar essas ferramentas. Me fala sobre essa questão também de democratizar a IA. Legal. O Potenciar, que é esse projeto que a gente falou, é uma iniciativa da Prosper Digital Skills. É a startup que eu trabalho hoje como gerente, né? E o Potenciar, ele foi criado para mulheres em situação de vulnerabilidade social. E aí a gente tem várias questões que se enquadram como vulnerabilidade. O que é legal desse programa é que as pessoas que são da comunidade, as mulheres que são da comunidade, elas não pagam. É um programa gratuito. Quem proporciona esse acesso delas são empresas que são patrocinadoras, como hoje aqui o Venturos, que está acompanhando a gente, que cedeu o espaço para a gente estar aqui hoje, e várias outras empresas que acreditam nessa ideia. Por que ele nasceu? A gente sabe que hoje existem algumas pesquisas que falam isso, né? A gente tem 20% só das pessoas que trabalham com IA hoje sendo mulheres. Ou seja, vai demorar até que esse número seja equalizado com o número de homens. Quando a gente olha para posições de liderança, esse número cai para 14%. A gente sabe que quando tem qualquer tipo de novidade, qualquer tipo de inovação, o público que vai ter acesso primeiro é o público que sempre tem acesso primeiro. Então, o Potenciar veio para mudar um pouco esse cenário, para tornar mais justo, tornar mais equitativo, tirar essa visão de que não, quem vai ter acesso primeiro é quem sempre teve e ponto, acabou. E o que eu gosto muito de salientar dessa jornada é que ela não é uma jornada única, exclusiva e que qualquer um que entrar no programa vai passar pela mesma jornada. Ela é uma jornada pensada para cada uma, individualmente. São 3 níveis diferentes. Então, quando você se inscreve no Potenciar, você passa por um diagnóstico. Esse diagnóstico vai te dizer em que nível você está de conhecimento de IA e vai te posicionar numa trilha adequada para o seu momento atual. Porque é muito difícil também quando a gente acessa um conteúdo que está básico demais para aquilo que a gente já sabe ou que está avançado demais e a gente acaba desestimulando. Então, essa noção de ter uma trilha de aprendizagem que seja direcionada ao seu perfil também colabora para o engajamento, para que a gente também não perca essas mulheres no meio da formação. Inclusive, eu percebi aqui durante a inscrição que vocês têm parcerias com várias organizações da sociedade civil aqui de Campinas, que inclusive já participaram do nosso programa, tem o Empreende Campinas, tem uma série de outras ações aqui. E como é para vocês pensar, olha, a mulher de negócio, né? A mulher que hoje queira ter o seu negócio, desde algo ligado a uma startup, até aquela que vende um produto criativo, de economia criativa que ela faz na sua casa, a inteligência artificial está aí para todos? Com certeza absoluta, né? Inclusive, quando a gente pensou no Potenciar nesses 3 níveis, a gente pensou também em perfis que poderiam acabar sendo direcionados para cada um desses níveis. Então, quando a gente fala de um nível 1, por exemplo, ele é muito focado em IA generativa, mas não aquele básico. A gente vê muito hoje em dia uma teoria gigantesca sobre o que é, mas não como aplicar no seu dia a dia. Então,
Então a gente tem módulos que ajudam as pessoas a aplicar no dia a dia delas de fato, melhorar o dia a dia delas com a IA. E aí você pode, né, se perguntar, as pessoas podem se perguntar também, como que vai ajudar esse processo? A jornada como um todo, apesar de ter o conteúdo assíncrono, né, que elas consomem, ela também tem uma sessão de mentoria, que acontece uma vez por semana ao longo de 4 semanas. E elas desenvolvem projetos baseados em dores delas, do dia a dia. Então, apesar de ser uma jornada ali de conteúdos assíncronos, ela é personalizada de acordo com a minha dificuldade, com a sua dificuldade. Eu posso entrar na trilha e resolver, desenvolver uma solução que me ajude a otimizar minha lista de compra no final do mês. Ou eu posso entrar na minha trilha e desenvolver uma solução que é um dos casos que a gente teve, de um aplicativo que ajude mulheres em situação de vulnerabilidade ou de violência doméstica. Então, a jornada ela é muito guiada para essa dor da pessoa. As mentorias, as sessões, os projetos que são feitos são guiados para essa dor individual. Muito pensando nisso, cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu caminho. Não tem como a gente criar um padrão para todo mundo e achar que aquilo que se aplica para um, se aplica para todos. Tá certo, então muito obrigada e parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigada, eu que agradeço. O Ser Empreendedor fica por aqui, lembrando que você pode acompanhar o nosso programa nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo e também entre lá na nossa playlist, youtube.com/TV Câmara Campinas. Até um próximo Ser Empreendedor.